louvor é do Coral de Universitários da Fátima. A igreja é central de Brasília, na região centro-oeste, coração do Brasil. Enquanto estamos aqui assistindo esse louvor, pensei em convidar você para a reflexão desse mês, que é sobre Tiatira, a carta central, o coração das cartas do Apocalipse. O que João escreveu sobre a liberdade dos nossos avós na Idade Média. As ruínas de Tiatira ficam na Turquia. Em Tiatira existia uma profissão que era semelhante ao metalúrgico de hoje. Trabalhavam com bronze polido, sendo um dos mais especiais e valiosos de todas as cidades do Império Romano. Tiatira recebeu a carta constituinte do planeta do 6º ao 16º séculos, que hoje conhecemos como Idade Média. Como era a liberdade de nossos avós nesse período? João viveu muitos anos antes, mesmo assim revelou sua essência. Isso não deixa você encabulado? Antes de ler a carta, veja isso. Comparei os dias da criação, que são 7, com as cartas, que também são 7, e vi em ambas a famosa Nova Ordem Mundial. O planeta teve sua primeira ordem no primeiro, segundo e terceiro dias da criação. No quarto dia, começou a segunda ordem, que foi começar a completar a estrutura da primeira. No sétimo dia, a terceira ordem mundial, a estrutura psicológica envolvendo o tempo, o espaço e as relações. Assim, o planeta começou a viver. E como começou a morrer? As cartas respondem. A primeira, segunda e terceira cartas formam a ordem mundial dos impérios. São os cavaleiros do Apocalipse, representando os imperadores reinando sobre todos, tendo a igreja como sua ferramenta. E muitos de nossos avós morreram. Na quarta carta, Tiatira, outra ordem, a das igrejas. O quinto selo chama de almas debaixo do altar, representando o poder religioso sobre todos, tendo reis, monarcas e o cristianismo ortodoxo como ferramentas. E muitos de nossos avós morreram nessa nova ordem mundial. É hora de ler a carta. Você vem comigo? Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Pensa que os céus não estavam atentos ao que estava acontecendo na Idade Média? Percebeu a conexão? Em outras palavras, de forma bem simples, eu entendi assim. Ah, é? Prisão, tortura e fogueira para os abençoados? Eu estou vendo tudo, hein? Ah, quando eu descer com meus pés de bronze. Vocês conhecem aquela ferramenta, né, da aliança. Quem abençoar será abençoado, mas quem amaldiçoar... Mas os abençoados também erram, erraram e errarão, porque nossa liberdade é paradoxal. Foi assim com nossos avós. Qual a fraqueza deles? Se acomodaram com a idolatria de Jezabel. E quem foi Jezabel? A Bíblia apresenta Jezabel como a esposa de Acabe, o rei fraco de Israel. Sacerdotisa, dominadora, se denominava a porta-voz dos deuses. Usou Israel, o reino de Deus, para promover a idolatria, perseguir e matar os fiéis a Deus. Em nossa era comum, quem é o poder que está usando o reino de Jesus para desviar os fiéis a Jesus? Algo nessa Constituição me comove. A vontade do Filho de Deus em salvar até as pessoas complicadas. Veja o que disse. Dê a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender? Perseguiu Elias, matou profetas de Israel. Mesmo assim, Deus queria salvá-la. Ela segurou essa graça? Não. Que pena. Caiu em desgraça. Da mesma forma, autoridades civis e religiosas da Idade Média tiveram tempo para cair na real, parar com as cruzadas, a Santa Inquisição? Tiveram, né? Do 6º ao 16º séculos. Mas... e qual foi a consequência? Vamos ler? Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos.
Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Aí eu me lembro de Kierkegaard, falando que é impossível lutar contra o paradoxo. Pois é, estamos inseridos num conflito cósmico e ponto. Vamos conferir os fenômenos da Idade Média? Em 1231, a Inquisição. 1315, grande fome marcou o fim de um período de prosperidade. Em 1347, a peste bubônica, conhecida como peste negra, levou à morte mais da metade dos europeus. Quem mais sofreu? Sacerdotes, que se contaminaram na cerimônia de sepultamento. 1439, invenção da imprensa, que para a igreja foi um desastre, pois colocou a Bíblia na mão do povo. Em 1453, o fim do Império Romano do Oriente, conhecido como a queda de Constantinopla, a Segunda Roma, foi tomada pelos turcos otomanos, hoje cidade islamita Istambul. 1495 em diante, inundações com mortes e destruição de edifícios e igrejas. E, em 1531, um grande terremoto em Portugal e mais de 30 mil mortos. Triste, não é? Este relatório ainda não terminou. O tempo é longo e a carta também. E há uma mensagem muito importante, dizendo o seguinte: não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. O quê? Nossos avós já tinham. A aliança com a humanidade através de Abraão e sua família. Se cancelar a aliança, cadê Bíblia? Em busca da liberdade em Tiatira, encontramos a primeira Roma, que hoje existe como igreja, a segunda Roma caiu e alguns que conseguiram escapar foram para a Rússia e ali fundaram a terceira Roma. Por que no mapa a aliança está em Israel? Porque a administração de Jerusalém foi para o terceiro céu. Mas o endereço da eternidade continua no Monte das Oliveiras, que vai acolher a nova capital do planeta. Eu tenho mais um pedacinho. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Lembram da estátua de Daniel? Os dedos da estátua eram de ferro e barro. Os países da Europa. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã da Reforma? O filósofo e teólogo inglês John Wycliffe compreendeu a realidade do seu tempo, recomendou lealdade à Bíblia, alertou as autoridades civis sobre as injustiças, denunciou a corrupção da igreja e foi o precursor da Reforma Protestante. Quero encerrar com essa mensagem do coral de universitários da FADBA. Mas se você pudesse responder a si mesmo, por que Jesus precisa voltar? Porque você precisa rever o seu pai. Porque você precisa reencontrar a sua avó. Porque você precisa rever o seu filho. Porque algumas marcas que esse mundo deixou precisam ser curadas. Não há nada neste mundo que possa ser maior do que a volta de Jesus pode fazer em sua vida para curar todas as feridas existenciais. Ele vem e vem buscar você. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.